Olá pessoal, sejam super bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai conversar sobre remédios psiquiátricos. Tem muito mito, muito preconceito, muita coisa errada sendo disseminada sobre esse tema e a gente precisa dar uma esclarecida. Pessoal, quando a gente fala sobre remédios psiquiátricos, parece que a gente está falando sobre uma coisa única e não é bem assim que funciona. Os remédios, eles são divididos em várias classes diferentes, em categorias diferentes, e cada tipo de remédio vai ter um tipo de função. Então, por exemplo, quando a gente está falando de pessoas que estão passando por uma situação de crise de ansiedade ou uma crise do toque mesmo, qualquer situação um pouco mais emergencial, vamos supor, vai como um incêndio, eu preciso de um extintor, o que eu vou precisar usar nessa hora? Um remédio que tem uma duração de imediata. Que tipo de remédio é esse? A gente está falando dos ansiolíticos, que são conhecidos como calmantes, por exemplo, o Rivotril, Frontal. Então, esse tipo de remédios, eles de fato têm uma ação imediata, porém, o que vocês precisam entender? Não é um remédio que vai tratar o teu problema, é um remédio que sim vai apagar o fogo imediato, mas não vai evitar de acontecer novos incêndios. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de uma ansiedade, uma depressão, de um toque, sim, pode ser que o teu médico, o teu psiquiatra te indique, né, um remédio como um calmante, mas este remédio, né, em alguns casos é usado para sono também, mas esse remédio, ele não vai ter a função de tratar o teu problema. Então, quando a gente fala em relação a tratar um problema, como nesses exemplos que eu dei aqui, a gente começa a pensar em um outro tipo de remédio que a ação dele não é de curto prazo, que é uma ação de longo prazo, que faz efetivamente um tratamento. De que tipo de remédio a gente está falando? Por exemplo, um antidepressivo. E dentro dos antidepressivos existem vários tipos diferentes. Aqueles que são mais focados na recaptação da serotonina, outros da noradrenalina, tem os tricíclicos, enfim. Tem vários tipos diferentes, mas o que vocês precisam entender? Que muitas vezes os médicos vão usar um antidepressivo para uma coisa além da depressão. Então, Leila, eu não tenho depressão e as pessoas estão... E o médico, desculpa, me deu um antidepressivo. Eu não tenho depressão. Tudo bem, porque não é porque o remédio tem esse nome que ele é usado só para essa questão da depressão, não tem a ver com o nome depressão, né? Embora o nome seja antidepressivo, não tem a ver com isso, tem a ver mais exatamente com quais neurotransmissores, com quais circuitos no teu cérebro ele atinge, aquele remédio acaba trabalhando, enfim, atingindo e estimulando, tem mais a ver com isso. Então ignora um pouquinho o nome e foca mais no que exatamente o teu médico está pensando em tratar com aquela medicação. Então a gente tem esses antidepressivos, que é muito usado inclusive na questão da ansiedade. São remédios usados assim, de primeira linha para tratar a ansiedade. Então sim, o antidepressivo ele acaba sendo muito utilizado. Existem também remédios como os psicoestimulantes, que são aqueles remédios usados, por exemplo, no déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. Tem também remédios chamados de antipsicóticos, né, que embora tenha esse nome, não é usado só para casos de psicose, como por exemplo a esquizofrenia. Então o antipsicótico muitas vezes ele vai ser utilizado pelo médico para tratar, por exemplo, um toque. Com que objetivo? Potencializar o efeito do antidepressivo. Mas quando você pensa no nome, você já fica assustado. Enfim, existem vários tipos diferentes de remédios. Não vou me atender muito a eles, eu queria só explicar isso, e que a gente tem remédios que são imediatos e tem remédios de tratamento. Mas, de maneira geral, eu preciso explicar que aqueles preconceitos que se tinha, né, antigamente, hoje ainda tem pessoas que acreditam nisso, né, que todo remédio psiquiátrico vicia. Mentira, não é verdade. Na verdade, a maioria dos remédios psiquiátricos não vicia. Quais são os remédios que de fato viciam? Os calmantes, os ansiolíticos, né? Esses que a gente, né, comentou, Rivotril, Frontal, enfim, esses de fato viciam. E qual é a ideia? É que eles te ajudem ali na hora, mas não é para você tomar feito água. Eu tinha paciente que tomava esse remédio feito água e obviamente causou dependência. Então esse tipo de remédio de fato vicia. Quando a gente fala de psicoestimulante, que também é uma coisa que infelizmente é usado muito clandestinamente, né, porque enfim ajuda na questão da atenção e etc. Sim, isso também acaba viciando, mas a maior parte dos outros remédios, que são até os mais usados, tipo os antidepressivos, eles não causam dependência. O que algumas pessoas às vezes alegam? Ai meu Deus, mas eu parei de tomar remédio e eu comecei a ter um monte de sintoma, então eu estou viciado. A gente tem duas questões aí. Uma, muitos transtornos aí dentro da parte da psicopatologia, dentro da psiquiatria, muitos transtornos são crônicos. O que é isso? Então sim, de fato, o sintoma ele vai voltar.
porque às vezes é um transtorno crônico. Então, se a gente está falando de um transtorno bipolar, normalmente o paciente vai ter que tomar sim remédio para o resto da vida, porque aquele transtorno ele é crônico, então o sintoma volta. Mas claro, se eu posso tomar um remédio para uma esquizofrenia ou para um transtorno bipolar, para eu não ter essas crises, para eu conseguir me manter minimamente estável, por que eu vou abrir mão disso? Agora, o que acontece por outra via são aqueles pacientes que do nada param o remédio. Tem vários pacientes que já fizeram isso, estão tomando remédio, aí de repente esqueceu hoje, aí amanhã foi viajar e quando vê não está mais tomando remédio. Parou de tomar remédio. De fato, quando você para assim de forma abrupta o remédio, a gente tem uma condição chamada a síndrome de abstinência, que é causada pelo quê? Exatamente pela ruptura, né? Por essa parada abrupta que você deu no teu tratamento. Então, esse tratamento com os antidepressivos, por exemplo, é um tratamento de longo prazo. Quando você simplesmente do nada para, depois de um dia até 2 dias, você vai sentir sim, vários sintomas desagradáveis e você vai achar, nossa, viu, estou viciado, olha o que eu estou sentindo. Não é vício, é porque toda medicação psiquiátrica, ela precisa ser colocada ali dentro do teu organismo de acordo com um plano de tratamento. E a retirada dessas medicações, por exemplo, num toque, num transtorno de ansiedade, numa depressão, a retirada precisa ser feita de forma gradual, né? Que é o desmame que os médicos chamam. Então, esse desmame precisa ser feito de forma gradual, vai levar um tempo. Então, e antes mesmo de você tirar essa medicação, você vai precisar ter uma fase de manutenção. Então, você vai ter uma fase em que você vai estar ali trabalhando em cima desses sintomas. À medida que você vai tendo remissão desses sintomas, o médico vai esperar antes de tirar a medicação, vai esperar para fazer um período de manutenção. E eu não vou falar aqui quanto tempo, porque, enfim, cada psiquiatra vai definir ali de acordo com cada remédio que você vai estar tomando. Então, tem um período de manutenção. E aí sim, depois de que você ficou X tempo bem bacana, aí sim, a maioria dos remédios vai ser retirado mesmo. E aí vai ser feito de forma bem gradual, para quê? Justamente para você não ter esses sintomas desagradáveis. Falando em sintomas desagradáveis, uma outra coisa que afasta muitas pessoas é justamente saber que vai ter efeito colateral. E sim, é fato que muitas medicações podem sim ter efeitos colaterais, mas esses efeitos normalmente são nos primeiros dias, tá? Ou até nas primeiras semanas, mas depois esses efeitos, eles tendem a se reduzir e sempre o médico vai avaliar uma questão ali, sempre a vantagem e a desvantagem. Então, não faz sentido introduzir uma medicação que vai ser pior do que o teu próprio transtorno. Então, se eu tenho, sei lá, um transtorno de ansiedade generalizada, aí tô tomando um remédio que me deixa 1000 vezes pior, não faz sentido nenhum e obviamente o médico vai estar analisando isso. Então, os médicos, os psiquiatras, eles sempre vão estar avaliando isso, assim, qual que é o ganho que o paciente tem ao tomar esse remédio, apesar do efeito colateral, e qual que é a perda. E muitas vezes a perda de vocês é muito maior. Então, o que a gente precisa entender? Que às vezes você vai precisar atravessar essas fases iniciais, que você vai ter sintomas desagradáveis, depende do remédio. Alguns vão ter aumento do apetite, outros vai ter perda, alguns vai ter problema de sono, alguns podem ter uma irritabilidade, muitos vai ter o aumento da ansiedade inicial, depois vai reduzindo, e que tudo isso é o período que o teu corpo também está se adaptando a essas substâncias que estão entrando. E no final das contas, o objetivo de todas essas medicações é o quê? É aumentar a neuroplasticidade, que é essa capacidade do nosso cérebro fazer essas novas conexões entre os neurônios, né? As sinapses. Então a gente vai focar muito nisso. Só que uma outra coisa, só para finalizar esse vídeo, que eu não pretendo me estender mais, é que vocês precisam entender que sim, o remédio ele é muito útil, em muitos casos ele é necessário, mas em outros casos, talvez você nem precisa de remédio, porque a gente tem hoje, né, tratamentos, por exemplo, para ansiedade, para depressão, a gente consegue ter a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, tão eficaz e até mais eficaz que alguns antidepressivos. E a chance de recaída, se você faz uma TCC, uma terapia cognitivo-comportamental, a chance de recaída pode ser muito menor do que se você tomar a medicação. Em alguns casos, a medicação é essencial, não tem nem o que a gente cogitar. A vida da pessoa muda da água para o vinho e a gente não tem nem o que questionar. Só que o que vocês precisam entender é que muitas vezes algumas pessoas acabam achando que só o remédio vai resolver, e não é bem assim. Hoje é muito bem consolidado na ciência que a terapia cognitivo-comportamental para a maior parte dos transtornos pode ser tão eficaz a ponto de, em alguns casos leves, mais moderados, talvez até dispensar a medicação, e aí um psicólogo e um psiquiatra vão ter que analisar caso a caso. Não dá pra gente já dizer se o teu caso é
esse ou aquele, mas é fato que a TCC ela pode ser tão eficaz quanto isso, já é claro nos artigos, nos estudos, que ela pode ser inclusive em alguns casos mais eficaz que a própria medicação, que os próprios antidepressivos. Mas isso significa que você tem que largar teu antidepressivo? Claro que não. Se você já toma uma medicação, você vai continuar, e se você não faz uma terapia que é considerada padrão ouro para a maior parte dos transtornos como a TCC, aí é importante você de repente pesquisar e estudar para ver se de repente seria interessante para você. E mais uma questão é assim, a medicação ela é muito importante, mas ela não é suficiente. Só a medicação não vai te ensinar a pensar diferente. Tanto a terapia, quanto a medicação, quanto outras coisas, como atividade física, boa alimentação, vão trabalhar onde? Vão agir ali no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso, nervoso central, que é exatamente ali onde a gente vai ter essa questão dessas conexões que eu falei, né? Da gente tentar mudar essa circuitaria aí que tá meio bagunçada, no caso de alguns transtornos. Só que, por exemplo, quando a gente tá falando de uma depressão, o remédio vai ajudar muito. Se eu tô ali na cama e não consigo levantar da cama, poxa, o remédio vai me ajudar a levantar da cama. Não dá pra eu falar em ter motivação pra ir fazer alguma coisa, ter força de vontade, que é uma coisa que as pessoas falam muito. Poxa, a pessoa tá ali prostrada, ela não consegue levantar nem pra tomar um banho, que se dirá pra fazer uma atividade física. Então, muitas vezes a gente vai precisar da medicação para dar esse empurrão, principalmente em casos mais graves. E, além disso, a gente vai precisar que você se engaje em algo que te ajude, que te ensine a pensar de uma forma diferente. Porque o remédio vai dar esse empurrão, mas ele não vai te ensinar a pensar de uma maneira diferente. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de se impor, uma dificuldade de dizer não, você sofre com algumas questões ali específicas, o remédio não vai te ensinar como agir diferente. Se você tem toque, por exemplo, o remédio não vai te falar, olha, então você tem que pensar assim, não. Mas ele vai reduzir essas obsessões e você vai conseguir ter muito mais disposição para enfrentar o teu toque, ou tua fobia social, ou enfim, qualquer outro transtorno aí que a gente pode estar falando. Então, o remédio por si só ele não é suficiente, a gente precisa conciliar com a terapia, e aqui a gente fala bastante da terapia cognitivo-comportamental, como eu já falei, para casos de depressão, de ansiedade, de toque. Para a maior parte dos transtornos mesmo, ela é mais indicada, ela não é indicada, por exemplo, para transtorno borderline, é mais indicada, tem uma melhor que a TCC, que a terapia é a DBT, a comportamental dialética. Por exemplo, para autismo, a terapia mais eficaz é a ABA, né? A terapia mais da análise do comportamento. Então, tem alguns casos que realmente a gente não coloca a TCC como primeira escolha, mas para a maior parte dos outros casos, sim. Então, lembre-se, o remédio ele pode ser muito útil, ele pode fazer muita diferença na sua vida, mas vocês não podem esperar só do remédio. Vocês precisam entender que o remédio ele vai fazer parte deles, mas ele precisa que você faça a sua parte. Fazendo os exercícios da terapia, fazendo, né, se possível, gradualmente, uma atividade física, mudanças na tua alimentação, na questão do teu sono também. Então, às vezes a gente conta muito com o remédio, a gente ignora que a gente precisa fazer algumas mudanças, né, comportamentais mesmo, e a gente vai fazer mudanças de pensamento, e a gente percebe que na ansiedade, na depressão, é muito pensamento distorcido, no toque, enfim, e a gente vai ensinar vocês a pensarem de uma forma diferente, e aí sim, uma medicação, quando é indicado, tem muitos casos que não precisa, mas quando é indicada a medicação, mais uma terapia eficaz, aí sim a chance de melhorar é muito grande. É isso, pessoal, não quero me prolongar mais, obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida sobre esse tema, se vocês quiserem que eu faça uma parte 2, explicando um pouquinho mais sobre esse assunto, deixe aqui embaixo que vai ser um prazer falar pra vocês. Se inscrevam, por gentileza, no meu canal, isso me ajuda muito. Agradeço a atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo. Até lá!